Agora o Sidão? Agora sou eu. Num Vou quadrinho que eu fechar. fui o primeiro a ler aqui, eu li a edição de Portugal, né? Eu fui o primeiro a E ler. foi o primeiro? Foi antes de mim? Você resenhou Eu antes de mim? li. Tá. Mas enfim, só quero já falar desde já que eu amei esse quadrinho. Amei. Amei. A Casa do Destino, Paco Roca, publicado pela Devir, com tradução da Jana Bianchi, uma querida. Aliás, uma bela tradução, fez um belíssimo trabalho. Eu lembro que chegou assim na reta final de dezembro, eu estava para viajar, falei, putz, chegou o quadrinho que eu preciso ler para fechar o ano, que tem aquela minha tradição, né? Eu tenho uma tradição que eu impus a mim mesmo, que o último quadrinho de um ano e o primeiro do outro tem que ser filé, né? Esse era um deles. Que quadrinho foda, velho. Na edição portuguesa, que saiu pela Levoar, foi em 2 volumes, com capas basicamente iguais, só que mudava a cor e aplicava. E na edição portuguesa tinha uma frase na quarta capa que aqui está nas páginas finais, que é uma frase de Javier Gallego. Ele fala que esta obra é o Maus espanhol. Eu não sei se é o Maus espanhol, não gosto da comparação, porque são 2 obras muito poderosas e acho que um pouco diferentes, né? Acho que é meio injusto, mas são ótimas HQs, porque o Paco Roca, cara, ele é um narrador muito acima da média. Muito, muito acima da média. Como eu já falei aqui várias vezes, eu sou neto de espanhol. Meu pai era filho de espanhol, né? Minha mãe é portuguesa, né? Então, eu conheço de lidar com os espanhóis. Eu sei como eu sei como é que é o sangue caliente desse povo. Eu sei o quanto os espanhóis eram racistas. Eu conheço bem a história, né? Corre aqui dentro o sangue espanhol, né? Então você acaba convivendo e assim. E essa é uma história que eu sempre falo. Eu adoro quando os quadrinhos trazem para a gente histórias que eu simplesmente não conhecia. Um negócio completamente novo para mim. E assim, nessa obra, o Paco Roca ele faz um personagem, né? Ele entrevista, é uma ficção, né? Ele entrevista o idoso Miguel Ruiz, um espanhol que vive na França, né? E o que ele quer, o entrevistador? Ele quer saber da história da La Nueve. Era uma unidade militar formada, na maioria, os maiores soldados eram espanhóis, né? E eles foram chutados do seu próprio país, porque lá estava rolando a guerra civil do governo Franco, né? E aí, só que é o seguinte, essa lá não é, os caras simplesmente são mandados embora do país, eles não têm mais país. E eles decidem o que eles vão fazer. Ou eles morriam de fome, que ninguém aceitava ficar, eles se alistam, né? Como se chama isso, Seco? Aquelas. Não é a legião Legião estrangeira. estrangeira? Mas não é a legião estrangeira, mas assim. Com um mercenário. Exato, não são bem mercenários, mas assim, é o seguinte: o que eles fazem, eles se juntam para combater a Segunda Guerra a outros exércitos. E essa La Nueve foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, inclusive na libertação de Paris, que a gente vai descobrir aqui que ela é devidamente ocultada, já que a gente falou tanto de ocultação, né, ela é ocultada pelos franceses, porque imagina que você ia falar que um bando de espanhol chegou aqui e ajudou a liberar a França. Vocês estão malucos? Não. E onde tá o orgulho, né, deles? E aí, esse senhor, né, o Miguel, esse é o primeiro encontro deles. Olha que simpatia, tá vendo? A gente para quando o senhor estiver cansado. Já estou cansado. É o próprio espanhol. É o próprio. Assim, é a educação que é um negócio. É fino. O cara é fino mesmo. É exatamente assim. Era exatamente assim. Então, assim, a primeira vez que eu li foi em 2017. E eu reli agora, né? E é uma obra que me encanta, porque é o seguinte. Deixa eu ver se nessa página já tem, Samir. Muda para mim, Samir. Aí, ó. Essa daqui. Esse é o momento em que os espanhóis que fugiam do franquismo estão tentando entrar de qualquer maneira no navio para fugir. Os que não conseguem são os caras que fazem o que está na página ímpar aqui. Quem sabe, puta, eu vou morrer mesmo, eu vou morrer, então já vou dar fim aqui mesmo. Era um negócio que os caras se jogavam no mar, tal. É uma obra bastante pesada, né? Então, assim, a maneira como o
o Roca vai contando a história, acho que está na próxima imagem, você muda para mim, só para mostrar, não sei se é agora. Não, cara, não sei que é essa. Não, essa daí ele está dentro do navio. Essa está dentro do navio. Essa mulher que está na página par vai ter extrema importância na HQ. E ali na ímpar você vê, ele vai relatando coisas da realidade da guerra. Ali era o banheiro, né? Como as pessoas usavam, o que as pessoas faziam, né, para fugir da guerra. Era assim. Agora muda a imagem também para mim. É um negócio que eu queria mostrar. Aí. Ó, vocês tinham visto a primeira imagem, que é em preto e branco. Quando está no presente, diferentemente do que acontece geralmente nos quadrinhos, quando os quadrinhos vão para o passado, usa-se uma paleta de cor, né, meio pastel, não sei o que. Aqui é o contrário. Por quê? Porque as memórias do Miguel são muito mais vivas do passado. E é por isso que o passado dele tem cor e o presente dele é em preto e branco. E aí ele vai contando da história e vai os perrengues que ele passa junto com os caras. Ele vai contando das batalhas, de coisas que ele viveu, que ele teve que fazer. Ele estava numa guerra. Ele estava numa guerra. E o Paco Roca consegue narrar isso, apesar de algumas cenas serem bem pesadas, atrozes, assim, ele consegue narrar isso com uma leveza, cara, assim, no traço que ele vai contando. E o senhor, e uma das coisas que me encanta na obra é justamente isso. O Miguel começa extremamente sisudo, não quer falar com o cara, aí ele vai se soltando. Quando ele vai se soltando, cara, ele vai jogando aquele negócio. O cara gosta de falar do quê? Do passado dele. Porque tem amor na história, tem dor na história, tem a trajetória da família dele, que a gente vai descobrir lá para o final, né? Essas coisas, eu sou muito fã do Paco Roca, porque ele é um autor que consegue transmitir muita humanidade nos quadrinhos dele, né? E é uma preocupação sempre constante dele, mesmo quando ele fala de coisas familiares, qual que é o outro quadrinho desse ano, Samir? Como é que chama, meu Deus, do ano passado? Da que eu casa? adorei? Não, a casa também é família. É aquele da avó, fugiu o nome, meu Deus. Foi o... Ai, meu Deus. O pessoal do chat Regresso ao Éden. Regresso ao Éden. Esses são com contornos familiares, né? Eles, então, assim, mas aqui não. Aqui é uma história que ele quer contar e ele valoriza demais o país dele. Então, aqui ele conta uma história da guerra na Espanha. Em um quadrinho chamado O Inverno do Desenhador, que logo chega por aqui, ele conta uma história da construção do mercado de quadrinhos da Espanha. Então, por exemplo, aqui, ó, essa cena aqui da página par, é um momento que ele tem que mostrar que o Miguel viveu na guerra, né, velho? Ele está ali em frente a um nazista ali, e é isso, é a guerra. E aquele senhor já bonitinho, tal, endurecido pela vida, né? Ele vai contando assim as experiências que ele tem na obra, né? Tal. E tem um momento, cara, assim, durante a HQ, que os espanhóis colocam uma bandeira nos tanques, os jipes deles, tal, para mostrar que, ó, nós estamos aqui, mas a gente estamos lutando contra o eixo, tal, mas nós estamos aqui representando o nosso país. Nós estamos representando o nosso país. Inclusive tem uma é raro isso acontecer, cara. É muito raro isso acontecer. Quando eu releio uma HQ, se na primeira vez que eu li eu fico emocionado, é muito difícil de acontecer de novo. Nessa aqui aconteceu de novo. É a página quem não leu ainda é a página 310 da HQ. Eu não vou falar o que é. Eu estava com os olhos desse tamanho. Tamanha a genialidade do Paco Roca ao narrar a cena, sabe? Então, posso interromper para dar uma curiosidade de contexto aí do que você falou, né, da bandeira espanhola? Curiosamente, como o Franco recebeu o apoio do Hitler quando teve a Guerra Civil Espanhola, Hitler pediu, quando ele fez todas as invasões e os ataques, ele pediu ajuda da Espanha. E a Espanha queria ficar neutra, porque ela não queria que os aliados fizessem nada, um ataque, alguma coisa. Mas ele não impediu que os espanhóis se alistassem numa divisão alemã.
Então ele criou o que se chamava Divisão Azul, que era uma divisão espanhola lutando com os alemães na Rússia, contra os russos, contra os comunistas. Então é curioso que você tinha dois lados, né? Você tinha os espanhóis lutando pelos aliados e você tinha os espanhóis lutando pelos nazistas. Que era exatamente o que acontecia na Guerra Civil Espanhola, né? Os pró-Franco e os contra-Franco. Aqui, Exato. Por exemplo, quando eles estão atacando, eles estão entrando em Paris, o cara grita lá, como em Madrid. Ele grita, como em Madrid, a hora que eles estão entrando. Aquele negócio deles valorizarem demais as origens deles e tal, né? Não sei o quê. Acho que só falta uma imagem, né, Samir? Essa é a última? É a última. Né? É a última. Então, aqui é um momento, e de novo, olha como ele trabalha, né? Sai do preto e branco para a cor, aí o pessoal, viva a França, tal. Aí vai ter, inclusive, um momento que os caras de lá no EV chegam lá e o crédito é dado para outra pessoa, tal. Mas o melhor é o que... beleza, acaba na retomada da guerra? Não, porque aí vem um negócio maluco, né? O espanhol tem esse negócio da luta, né? De sangue mais quente e tal, não sei o quê. Mas no desfecho da obra, como o Sérgio falou, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler foi vencido e tal, o que os espanhóis esperavam? Que os aliados fossem para cima do Franco e chutassem a bunda dele. Só que isso não acontece, né? Eles resolvem não se meter e aí os caras não têm pátria para voltar. Os caras lutaram para libertar dos outros, chega a machucar. Os caras não têm para onde ir, velho. Tanto é que a história toda, essa mágoa ela é palpável no personagem. Sério, é uma aula de história, é uma aula de história de uma parte que eu nunca aprendi, nunca ouvi falar, que faz muito sentido quando você está envolvido na leitura, né? Então, assim, eu fico muito encantado com o Paco Roca por esse negócio de ele contar histórias do país dele e tal. Ele, para mim, é o melhor quadrinista da Espanha hoje e produz com muita frequência, né? Tecnicamente, o trabalho dele é impecável. Você vê que é um desenho relativamente simples, mas com uma narrativa linda. Ele usa sempre as grades e tal. A DV fez um ótimo trabalho, né, na edição brasileira. Tem uma coisinha ou outra. Eu não entendi direito o título, porque ficou Acasos do Destino. Originalmente, Surcos del Azar, né? Que era... Surcos é caminho, sulcos, né? Trilhas, né? E azar é acaso. E o título em português é Trilhos do Acaso, que eu acho mais sonoro. Acho que o Pedro Bolsa está aqui no chat. Ele pode até me ajudar, porque Trilhos do Acaso é Trilhos do Destino, desculpa, é isso, né, Bolsa? Trilhos do Destino? Isso, acho que é. Acho que não, é do Acaso. Não, do acaso, Acaso. Né? Em Portugal saiu como Trilhos do Acaso. Trilhos do Acaso, é isso mesmo. E parece que tem um poema, um poema de um escritor espanhol que tinha o mesmo título. Então, para mim, fazia Antônio todo Machado. sentido. Isso, Antônio Machado. Exatamente. Então, para mim, fazia todo sentido. Tem umas besteiras de português de revisão que trocar mal com L por mal com U e vice-versa, umas palavrinhas saíram sem acento, tem fascista sem S, só com C, 2 vezes, né? Essas coisinhas que acontecem normalmente. Posso só ler uma frase aqui? Diga. Às vezes, entre a gente tem grupo de Zap, claro, e a gente faz mini resenha, escreve um parágrafo para o outro, para marcar alguma obra que a gente leu. E tá tão bonitinho isso que eu escrevi quando eu li essa obra que eu queria ler aqui. Só o finalzinho. Tá bom isso. Coragem, sorte, amor, tristeza, decepção, acaso. Os personagens de papel e tinta de Paco Roca são tão reais quanto qualquer um de carne e osso, perspassando as páginas para fixarem-se em nosso imaginário. Um quadrinho com alma. É verdade, tem um quadrinho que tem alma, é isso mesmo. O Pedro Bolsa corrigiu aqui que ele sugeriu para a edição portuguesa, para português do Brasil, que fosse Trilhos do Destino. Apesar de que eu gosto muito de Trilhos do Acaso também, né? Mas eu realmente não é um título ruim, Acaso do Destino, mas é que a história inteira tem os trilhos, os caminhos sendo percorridos. Por isso que eu fiquei na dúvida. Mas olha,
Os comandantes não gostavam dos espanhóis. Não. Não gostavam, porque você não conseguia controlar eles. Eles não Os caras obedeciam são tudo ordens. louco. Só que entre eles elogiavam, porque eram os melhores soldados, improvisavam e resolviam a situação. É isso mesmo. Os caras que iam lá e metiam a cara e iam para cima. É um quadrinho muito forte, é um bitelão, assim, ó, vocês podem ver, mas certamente vai figurar lá no alto da minha lista de melhores do ano do meu